Esse é os Estados Unidos, o país mais poderoso do planeta. Mas quando eu falo em poder, eu não falo só de armas ou de dinheiro. Eu falo de três coisas que mudam o rumo do mundo: poder cultural, poder militar e poder econômico. E é justamente a soma desses três pilares que mantém os Estados Unidos no topo há quase um século. Neste vídeo eu vou te mostrar como os Estados Unidos, que antes da Segunda Guerra Mundial eram apenas a 17ª economia do mundo, conseguiram, em questão de 3 anos, se tornar a maior potência militar, econômica e cultural do planeta. E mais, será que o Brasil, teoricamente, poderia seguir o mesmo caminho e chegar nesse nível de poder? É isso que a gente vai descobrir agora. Antes de falar das estratégias econômicas que os Estados Unidos adotaram, precisamos entender uma coisa: a geopolítica e os recursos naturais do país. Porque é aqui que está o verdadeiro diferencial que permitiu à economia americana crescer sem parar. A primeira grande vantagem foi a ausência de inimigos diretos. Diferente da Europa, onde franceses, alemães e britânicos viviam em guerra, ou da Ásia, onde impérios como China, Japão e Rússia disputavam território, os Estados Unidos praticamente nunca tiveram uma ameaça existencial ao seu poder. No leste, estavam protegidos pelo Oceano Atlântico. No oeste, pelo Oceano Pacífico. No norte, o Canadá, que apesar de alguns conflitos menores no início da história, sempre foi um aliado natural. E no sul, o México, um país militarmente mais fraco e que nunca representou um risco real. Essa situação única deu aos Estados Unidos uma segurança estratégica raríssima. Enquanto outras potências precisavam gastar fortunas e energia em defesa contra vizinhos, os USA puderam direcionar seus recursos para crescer internamente, investir em infraestrutura, industrialização e expansão territorial. E não foi só a ausência de inimigos que favoreceu os Estados Unidos. O país praticamente nasceu com uma logística natural pronta. Rios como o Mississippi, o Missouri e o Ohio formaram uma rede que cortava o interior do território e conectava fazendas, minas e cidades até os grandes portos. Isso significava transporte barato e eficiente de mercadorias, muito antes das ferrovias. Mas não para por aí. O território americano é um verdadeiro baú de recursos naturais. Carvão, ferro, petróleo, terras férteis para a agricultura, florestas com madeira abundante, praticamente todos os insumos que uma nação precisa para sustentar a industrialização estavam ali, dentro de casa. E além dos recursos, o clima jogava a favor. Grande parte do território americano tem clima temperado, ideal para a agricultura intensiva e criação de gado. Diferente de regiões tropicais, eles não precisavam lidar com doenças como a malária, o que tornava a colonização e o crescimento populacional muito mais fáceis. E para completar, a localização dos Estados Unidos é estratégica. Acesso direto aos 2 maiores oceanos do planeta, o Atlântico e o Pacífico. E depois de 1914, com a construção do Canal do Panamá, eles passaram a controlar uma das passagens mais importantes do comércio mundial, ligando os 2 oceanos. Ou seja, do ponto de vista geopolítico e econômico, os Estados Unidos nasceram quase como um país perfeito. Entrando no século XIX, começa de fato o processo de industrialização dos Estados Unidos. O norte, diferente do sul, não tinha clima ideal para a agricultura extensiva, como o algodão e o tabaco. Isso forçou a região a buscar outro caminho, a indústria. Fábricas, siderúrgicas e centros urbanos começaram a surgir no norte, enquanto o sul ficou estagnado, baseado na agricultura escravista até a Guerra Civil, na metade do século XIX. E aqui entra um ponto fundamental: o papel do governo. Os Estados Unidos tiveram um Estado altamente intervencionista. Entre 1860 e 1900, em apenas 40 anos, a malha ferroviária do país saltou de cerca de 30 mil quilômetros para mais de 320 mil quilômetros. Uma multiplicação de 10 vezes. Não foram só ferrovias. O governo também investiu pesado em portos, no Atlântico, no Golfo do México e no Pacífico, integrando o país de ponta a ponta e abrindo caminho para o comércio internacional. Ou seja, enquanto o Sul só começou a se industrializar depois da Guerra Civil, o Norte já estava consolidando as bases que transformariam os Estados Unidos na maior potência industrial do século XX. Mas além da infraestrutura, havia outro fator crucial: a política tarifária.
Durante praticamente todo o século XIX e início do século XX, os Estados Unidos adotaram tarifas de importação muito altas sobre produtos manufaturados estrangeiros. O objetivo era claro: proteger a indústria nascente da concorrência britânica e europeia. Esse protecionismo garantiu que o mercado interno fosse dominado por produtos americanos, criando demanda para as fábricas locais e acelerando a industrialização. Só depois da Segunda Guerra Mundial, já como potência consolidada, os Estados Unidos passaram a defender o livre comércio global. Ou seja, o país que hoje prega o livre mercado só chegou à sua posição de potência porque praticou por mais de um século um protecionismo agressivo. Agora, deixa eu fazer um resumo rápido de um ponto fundamental: o ouro. Até os anos 1970, o sistema monetário mundial se baseava no padrão ouro, ou no padrão dólar-ouro. Isso significava que o dinheiro tinha um lastro, ou seja, ele podia ser convertido em ouro. E foi justamente aí que os Estados Unidos construíram sua hegemonia. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa era o centro financeiro global. Mas quando a guerra começou, os países europeus tiveram que gastar todas as suas reservas para financiar o conflito. Resultado: se endividaram com os Estados Unidos, que receberam pagamentos em ouro. Na crise de 1930, a história se repetiu. Mais uma vez, a instabilidade levou os capitais e reservas para os Estados Unidos, que concentraram ainda mais ouro. E o golpe final veio na Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Europa e o Japão estavam destruídos, os Estados Unidos saíram ilesos, fornecendo armas, petróleo e alimentos, e recebendo ouro. Em 1945, os Estados Unidos controlavam sozinhos cerca de 70% de todo o ouro do mundo. Um ano antes, em 1944, eles já tinham cravado isso no Acordo de Bretton Woods. Todas as moedas do mundo passariam a ser lastreadas no dólar, e o dólar seria lastreado em ouro. Ou seja, os Estados Unidos colocaram o dólar no centro do comércio mundial. Na prática, quem controlava o ouro, controlava o sistema. E quem controlava o sistema, controlava a economia global. Foi assim que os Estados Unidos transformaram reservas de ouro em hegemonia mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava em ruínas, a Ásia também. E foi aí que os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall. Mas esse plano não foi caridade, foi estratégia. Os Estados Unidos serviram crédito para a Europa e o Japão se reconstruírem. Isso garantiu duas coisas fundamentais. Primeiro, novos mercados consumidores para produtos americanos. Imagine, uma Europa destruída, precisando de máquinas, alimentos, carros. Quem fornecia tudo isso? Os Estados Unidos. Segundo, garantiu que esses países reconstruíssem suas economias com a mesma visão de mundo dos americanos: capitalismo, democracia liberal e livre mercado. E claro, havia outro objetivo oculto: frear o avanço do comunismo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Com o Plano Marshall, os Estados Unidos não só ajudaram, eles se tornaram o banqueiro do planeta. E mais, consolidaram o dólar como moeda internacional. Ou seja, cada empréstimo, cada negociação reforçava a posição dos Estados Unidos como o centro da economia mundial. Mas, além do dinheiro, existe algo ainda mais profundo: a origem cultural. Os Estados Unidos foram formados principalmente por indivíduos que fugiam de guerras civis e religiosas na Europa, como a Guerra Civil Inglesa. Essas pessoas não vieram explorar, vieram construir uma nova sociedade. E o que trouxeram com eles? O protestantismo puritano, uma ética de trabalho que valorizava a disciplina, poupança, mérito individual e educação. É daí que nasce o famoso American Dream, a ideia de que qualquer pessoa, com esforço e iniciativa, pode prosperar. E aqui no Brasil, a nossa história foi bem diferente. A colonização foi marcada pela exploração, extração de recursos naturais para Portugal, monocultura, latifúndios e escravidão. Enquanto nos Estados Unidos se valorizava o mérito individual, aqui a estrutura social se baseava na concentração de terras, na herança e na desigualdade. Enquanto lá se incentivava o empreendedorismo, aqui o poder se mantinha nas mãos de poucos. O Plano Marshall deu aos Estados Unidos um mercado global e a chance de moldar o mundo à sua imagem.
Mas o que realmente diferencia os Estados Unidos é que, desde a sua origem, eles carregam uma cultura de trabalho, inovação e mérito individual. Já o Brasil nasceu com outra lógica: exploração, concentração e dependência. E essa diferença de raízes explica por que um se tornou a maior potência mundial e o outro ainda luta para encontrar o seu lugar no mundo. Agora, vamos entender por que os Estados Unidos se tornaram a maior potência econômica do planeta. E, resumindo, podemos apontar 3 motivos principais. O primeiro motivo é aproveitar oportunidades. Exemplos históricos? Durante as guerras na Europa, como as guerras napoleônicas, os Estados Unidos conseguiram comprar e expandir seu território. O acesso ao rio Mississippi foi uma oportunidade estratégica enorme, permitindo transporte, comércio e expansão agrícola. Depois, a compra do Alasca trouxe recursos naturais estratégicos que nenhum outro país tinha na época. E podemos dizer, eles também foram, de certa forma, um país de sorte, aproveitando circunstâncias históricas únicas para crescer rapidamente. O segundo motivo é o investimento maciço do governo na economia. Isso incluiu tarifas de proteção, investimentos em infraestrutura como ferrovias, portos e estradas, incentivo à indústria e, posteriormente, apoio à tecnologia e ciência. Ou seja, o Estado americano não ficou esperando o mercado agir sozinho. Ele criou condições para que a economia crescesse de forma estruturada e sustentada. E o terceiro motivo é o fator geográfico e geopolítico. O território dos Estados Unidos oferece rios largos, solos férteis, clima favorável e abundância de recursos naturais. Além disso, historicamente, não havia inimigos poderosos no continente. Não existia ameaça de invasão de outro país e doenças tropicais eram praticamente inexistentes, diferente de regiões da África ou América do Sul. Tudo isso deu aos Estados Unidos tempo e segurança suficientes para desenvolver sua economia sem se preocupar com ameaças externas. Então, resumindo, o poder econômico americano veio da combinação de sorte histórica e oportunidades, investimento ativo do Estado e condições geográficas únicas. Esses 3 fatores criaram a base sólida que permitiu aos Estados Unidos se tornarem a maior potência econômica do mundo. Uma base sobre a qual os investimentos, o comércio e a inovação se consolidariam nos séculos seguintes. Agora vamos para o segundo poder, o poder militar dos Estados Unidos. O Exército dos Estados Unidos surgiu na Guerra de Independência, comandado por George Washington, para enfrentar a maior potência da época, a Grã-Bretanha. O foco naquele momento era a defesa do território e o uso de táticas de guerrilha, aproveitando o terreno e a geografia. A vitória sobre os britânicos consolidou a ideia de que os Estados Unidos podiam se defender contra grandes potências. Já no século XIX, o Exército e a Marinha serviram para consolidar o domínio sobre o continente. A doutrina Monroe, de 1823, afirmava América para os americanos. O objetivo era claro: expulsar os europeus do continente e garantir que nenhuma potência estrangeira tivesse influência nas Américas. Essa doutrina justificou guerras contra o México, que deram aos Estados Unidos territórios imensos como Texas e Califórnia, além de várias intervenções na América Central, no Caribe e pressões na América do Sul. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu em 1898, na Guerra Hispano-Americana. Os Estados Unidos derrotaram a Espanha, uma potência colonial tradicional, e pela primeira vez projetaram poder fora do continente. Eles conquistaram territórios estratégicos como Porto Rico, Guam e Filipinas e passaram a influenciar diretamente Cuba. Essa vitória marcou a transição. Os Estados Unidos deixavam de ser uma potência apenas regional e se afirmavam como uma potência global em ascensão. A partir desse momento, ficou claro que não bastava dominar o continente. Era preciso projetar poder em escala mundial. Isso foi possível porque os Estados Unidos tinham 2 bases fundamentais: uma economia industrial capaz de transformar produção civil em poder de guerra e uma marinha reformada sob as ideias do almirante Alfred Thayer Mahan, que defendia que quem controla o mar, controla o mundo. Assim, o poder militar dos Estados Unidos nasceu defensivo, virou expansionista continental e, com a vitória sobre a Espanha, deu seu primeiro passo para se tornar global. A partir dali,
os Estados Unidos começavam o caminho que os levaria à hegemonia militar mundial. Uma figura foi essencial para o nascimento do poder naval dos Estados Unidos: o almirante Alfred Thayer Mahan. Esse homem foi o grande pensador da estratégia naval americana no final do século XIX. Mahan defendia uma ideia simples, mas revolucionária: quem controla os mares, controla o comércio global. E quem controla o comércio global, controla o mundo. Ele percebeu que se os Estados Unidos quisessem se tornar uma potência mundial, precisavam dominar os oceanos. Afinal, entre 80% e 90% de todo o comércio global circula por rotas marítimas. E quem domina as rotas, os estreitos e os canais estratégicos tem o poder de decidir quem pode ou não negociar. Inspirados por essa visão, os Estados Unidos começaram a construir uma marinha moderna. Primeiro com grandes navios encouraçados, depois com porta-aviões, que se tornariam o símbolo máximo do poder americano. Instalaram bases navais em pontos estratégicos do planeta. Hoje são mais de 400 espalhadas pelo mundo. Controlaram canais como o do Panamá, inaugurado em 1914, que ligava o Atlântico ao Pacífico e dava aos Estados Unidos uma vantagem naval sem precedentes. O presidente Theodore Roosevelt aplicou as ideias de Mahan com energia. Ele expandiu massivamente a marinha e entre 1907 e 1909 organizou a famosa Great White Fleet, uma frota de encouraçados que deu a volta ao mundo inteiro, exibindo o poder militar e industrial dos Estados Unidos para todas as potências. Esse foi o resultado direto da doutrina de Mahan. Os Estados Unidos não apenas tinham a maior economia do planeta, mas também passaram a controlar a circulação dessa economia. Se quisessem, poderiam sufocar qualquer país simplesmente fechando um estreito ou bloqueando uma rota marítima vital. Assim, antes mesmo das grandes guerras do século XX, os Estados Unidos já estavam construindo as bases de sua hegemonia mundial. Uma marinha capaz de projetar poder em qualquer lugar do globo. Existem dois motivos principais para explicar por que os Estados Unidos se tornaram a maior potência mundial. Primeiro, o potencial econômico e industrial. Os Estados Unidos são a prova viva de que uma economia industrializada pode se transformar em uma máquina de guerra em pouquíssimo tempo. Um exemplo impressionante: em 1941, antes da entrada oficial dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o país era apenas a 17ª maior potência militar do planeta. Estava atrás até do Brasil. Mas em menos de 3 anos, em 1944, os Estados Unidos já eram a maior potência militar do mundo. Produziam sozinhos mais tanques, navios, aviões e armamentos do que a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperial juntos. Isso mostra o poder de uma economia voltada para a guerra. Um país que conseguia transformar suas fábricas de automóveis em fábricas de tanques, navios e aviões em tempo recorde. Só que essa capacidade não nasceu na Segunda Guerra Mundial. Suas raízes estão na Guerra Civil Americana, 1861-1865. Foi ali que o Norte venceu o Sul, justamente porque conseguiu organizar uma verdadeira economia de guerra. Fábricas, ferrovias e produção em massa para sustentar o esforço militar. Essa mentalidade de transformar o poder industrial em poder militar ficou marcada na história americana. O segundo motivo é o domínio estratégico e doutrinário. Os Estados Unidos não só tinham recursos, mas também desenvolveram uma visão clara de como usar esse poder, com comandantes preparados, planejamento logístico e a crença de que sua missão era global. Essa combinação de economia, estratégia e moral fez com que o país se transformasse na maior potência militar do planeta em tempo recorde. Segundo Sun Tzu, no clássico A Arte da Guerra, existem 5 elementos fundamentais que definem a vitória de um exército: terreno, clima, comandantes, doutrina e influência moral. E os Estados Unidos são o único país que conseguiu reunir esses 5 pilares ao máximo. Primeiro, o terreno. Os Estados Unidos são naturalmente protegidos pelos 2 maiores oceanos do planeta, o Atlântico a leste e o Pacífico a oeste. Para qualquer inimigo tentar invadir, seria preciso atravessar milhares de quilômetros de mar aberto. Essa barreira natural explica por que na Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa, o Japão e a União Soviética estavam arrasados, o território americano permaneceu intacto. Segundo, o clima. Os Estados Unidos aprenderam a lutar sempre fora do seu continente.
Isso significou que sua infraestrutura nunca foi destruída pelas guerras. Enquanto Londres era bombardeada, enquanto Moscou ardia, enquanto Tóquio era incendiada, as fábricas americanas continuavam produzindo sem parar. Além disso, antes de cada invasão, os americanos sempre estudavam minuciosamente o ambiente, o terreno e até mesmo as condições climáticas, fator decisivo em suas campanhas. Terceiro, os comandantes. Desde George Washington, na independência, passando por Ulysses Grant, na Guerra Civil, até generais como Eisenhower, MacArthur e Patton, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos investiram pesado na formação de líderes militares. Escolas, academias e doutrinas modernas garantiram comandantes inovadores capazes de vencer em qualquer frente. Quarto, a doutrina. Os Estados Unidos foram pioneiros em transformar suas ideias estratégicas em verdadeiras doutrinas militares. Desde a doutrina Monroe, que defendia a América para os americanos, até as ideias de Mahan sobre o poder naval, passando pela doutrina Truman de contenção do comunismo e depois a doutrina da força esmagadora, das guerras híbridas e das intervenções rápidas. Essa sucessão de doutrinas deu ao exército americano clareza de missão e continuidade estratégica ao longo dos séculos. E quinto, a influência moral. O exército americano sempre lutou sobre um ideal que unia o povo e os soldados. No século XIX, foi o Destino Manifesto, a ideia de que era uma missão divina expandir e civilizar. No século XX, foi a defesa da democracia contra o fascismo e o comunismo. E hoje é a narrativa de guardiões da ordem mundial. Esse senso de missão deu aos Estados Unidos um poder moral que nenhum outro país conseguiu igualar. Assim, os Estados Unidos não são apenas fortes porque têm dinheiro ou armas. Eles se tornaram poderosos porque reúnem os 5 fatores de Sun Tzu: um terreno protegido, guerras sempre longe de casa, comandantes de elite, doutrinas claras e uma moral que une a nação em torno da sua missão no mundo. Imagina um país capaz de atacar qualquer ponto do planeta em menos de 48 horas. Um país que, sozinho, gasta mais em defesa do que os 10 maiores exércitos seguintes somados. Um país que não apenas domina o céu, o mar e a terra, mas também o espaço e o ciberespaço. Esse país são os Estados Unidos, e o segredo do seu poder não está apenas em armas, mas em uma estratégia cuidadosamente construída ao longo de décadas: o domínio global por meio da força militar. Tudo começou com a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos entenderam que, para vencer e depois se manter como potência, não bastava depender da iniciativa privada. O Estado precisava ser o grande motor da inovação militar. O exemplo mais claro foi o Projeto Manhattan, um programa secreto que reuniu cientistas, indústrias e bilhões de dólares públicos para criar a primeira arma nuclear da história. O resultado? Hiroshima e Nagasaki. E a certeza de que dali em diante os Estados Unidos seriam mais do que uma nação, seriam uma superpotência temida. Esse modelo nunca mais foi abandonado. O que nasceu como improviso virou estrutura permanente, o chamado Complexo Industrial Militar. Universidades, indústrias e o governo trabalham juntos para produzir as armas do futuro. Daí surgiram tecnologias que você usa hoje sem perceber: internet, GPS, satélites, aviões modernos. A guerra impulsionou a inovação americana. Mas ter armas não bastava. Era preciso criar uma estratégia para impedir que outros ousassem desafiar os Estados Unidos. Assim nasceu a doutrina da dissuasão nuclear. A lógica era simples: se qualquer inimigo atacasse, os Estados Unidos teriam o poder para destruir totalmente esse inimigo. Essa ideia ficou conhecida como MAD, Destruição Mútua Assegurada. Até hoje, os Estados Unidos mantêm a chamada tríade nuclear: bombardeiros estratégicos, mísseis intercontinentais e submarinos nucleares invisíveis aos radares. Ou seja, mesmo que um ataque surpresa destrua uma parte do arsenal, sempre haverá outra pronta para revidar. É um escudo invisível que ninguém ousa testar. Se a bomba atômica garante que ninguém ataque os Estados Unidos diretamente, a Marinha garante que os Estados Unidos possam atacar qualquer um em qualquer lugar.
Hoje, os americanos possuem 11 porta-aviões nucleares. Cada um é como uma cidade flutuante, carregando dezenas de aviões prontos para a guerra. Nenhum outro país chega perto disso. A Marinha Americana controla os oceanos, que, por sua vez, controlam o comércio mundial. Mas a supremacia não está só nos mares. Os Estados Unidos mantêm cerca de 750 bases militares espalhadas por 80 países. Da Alemanha ao Japão, do Bahrein à Coreia do Sul, passando por ilhas no Pacífico. É como se o planeta inteiro estivesse cercado por pontos de presença americana. E para organizar tudo isso, os Estados Unidos dividiram o mundo em comandos militares. CENTCOM cuida do Oriente Médio, AFRICOM, da África, e SOUTHCOM, da América Latina, e assim por diante. Ou seja, o mundo inteiro já está mapeado, monitorado e preparado para a intervenção militar americana. Mas os Estados Unidos não são só força bruta. Eles entenderam que poder também se exerce por meio de alianças e instituições. Foi assim que nasceu a OTAN, a maior aliança militar do planeta, onde os Estados Unidos são o líder natural. Além disso, acordos bilaterais garantem que países estratégicos como Japão, Coreia do Sul, Austrália e Arábia Saudita dependam diretamente da proteção americana. No campo diplomático, instituições como a ONU, o FMI e o Banco Mundial também foram moldadas para reforçar essa posição. O objetivo é claro: legitimar a liderança dos Estados Unidos e evitar que surja um rival capaz de enfrentá-los de igual para igual. Se no século XX a disputa foi pela terra, pelo mar e pelo ar, no século XXI, a nova fronteira é o espaço e o ciberespaço. Por isso, em 2019, os Estados Unidos criaram a Space Force, uma força militar dedicada a proteger satélites, comunicações e a futura guerra espacial. Além disso, investem pesado em armas de energia dirigida, drones autônomos, inteligência artificial e ciberdefesa. Cada passo nessa direção aumenta ainda mais a distância entre eles e qualquer outro concorrente. Uma superpotência não pode ter uma única estratégia. Ela precisa se adaptar ao momento histórico. Durante a Guerra Fria, a doutrina era o containment, conter o avanço soviético em qualquer parte do globo. Nos anos 90, veio a doutrina Powell. Se os EUA fossem para a guerra, seria com força esmagadora, para vencer rápido. Após o 11 de setembro, surgiu a guerra preventiva de George Bush, atacar antes que a ameaça se torne real, como no Iraque e no Afeganistão. E mais recentemente, a estratégia do Pivot to Asia, concentrar recursos no Pacífico para conter a ascensão da China. Essa flexibilidade é parte do segredo. Os EUA nunca ficam presos a uma única forma de fazer guerra. Resumindo, os Estados Unidos não são apenas uma potência militar. Eles são um império globalizado. Um Estado que financia a inovação, um arsenal nuclear que impede ataques diretos, uma marinha e bases que garantem presença planetária, alianças que legitimam o seu domínio e uma vanguarda tecnológica que já olha para o espaço. Esse conjunto de estratégias é o que faz dos Estados Unidos a maior potência militar que o mundo já conheceu. Se você acha que o poder militar se resume a bombas, porta-aviões e soldados, pense de novo. Segundo Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, a maior vitória não é no campo de batalha, é impedir que a guerra aconteça. É vencer antes mesmo que o inimigo tente lutar. E é exatamente isso que os Estados Unidos fazem há décadas. Eles não esperam que um rival se torne forte o suficiente para ameaçá-los. Eles limitam, isolam e, se necessário, destroem qualquer ameaça antes que ela surja. Os Estados Unidos usam uma combinação de tratados, diplomacia e projeção de poder para impedir que novos países se armem de forma perigosa. Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, em 1968. Controla quem pode ter armas nucleares e quem não pode. Países que tentam quebrar esse controle, como o Iraque, nos anos 80 e 90, acabam enfrentando consequências diretas. Exemplo real, Saddam Hussein. O regime de Saddam Hussein tentou desenvolver armas nucleares e químicas. Resultado: guerra, destruição massiva do país, sanções internacionais, isolamento total. O Iraque se tornou um aviso global. Não desafie os interesses estratégicos americanos. Síria, Paquistão e outros.
Países que se opõem aos EZUA geralmente enfrentam sanções brutais, restrição econômica, diplomática e militar. Mesmo aliados estratégicos do Oriente Médio precisam se alinhar com os interesses americanos para sobreviver politicamente. Essa é a arte da guerra moderna: controlar o desenvolvimento de rivais antes que eles se tornem uma ameaça. Mas o poder militar sozinho não basta. O controle econômico e financeiro global é igualmente crucial. Dólar como moeda global permite aos EZUA aplicar sanções rápidas e eficazes contra qualquer país que tente desafiar sua posição. FMI e Banco Mundial condicionam empréstimos e investimentos à política econômica, limitando o crescimento de estados fora da esfera americana. Ou seja, antes de qualquer conflito, muitos países já estão presos em um sistema que protege os interesses americanos. Até hoje, poucos países conseguiram escapar dessa contenção. E o único rival real que se aproximou do nível americano foi a China. Mas o sucesso chinês não foi simples. Eles conseguiram desenvolver armas nucleares, quebrando parcialmente o monopólio americano. Aproveitaram uma enorme força de trabalho e momento histórico favorável. O planeta estava em crescimento econômico, com alta demanda por produtos manufaturados. Houve investimentos estratégicos massivos em infraestrutura, tecnologia e indústria. Mesmo assim, a China é uma exceção, resultado de uma combinação rara de fatores e estratégicos. Para a maioria dos países, ultrapassar os EZUA é praticamente impossível, porque os americanos criaram um sistema global que limita qualquer rival antes que ele se torne uma ameaça. Resumindo, os Estados Unidos usam diplomacia, economia e sanções para vencer sem lutar. Tratados, alianças e projeção militar impedem que rivais regionais se fortaleçam. Exemplos históricos como o Iraque, Síria e Paquistão mostram o preço de desafiar essa ordem. A China é a exceção, mas seu crescimento foi resultado de uma série de fatores raros e estratégicos. Ou seja, o segredo da supremacia americana não está apenas em bombas e navios, mas em controlar o mundo antes mesmo que ele se torne uma ameaça. É a essência da arte da guerra de Sun Tzu, aplicada no século XXI. O poder cultural, ou soft power, é através dele que um país consegue influenciar um mundo sem precisar usar armas ou dinheiro. E acredite, é ele que molda percepções, decisões e até alianças políticas e séries. Hollywood domina o entretenimento global. Música, rock, pop, hip hop, esportes, NBA e o Super Bowl influenciam estilos de vida e hábitos culturais. Tecnologia e inovação. Marcas como Apple, Google e Microsoft moldam o cotidiano das pessoas no mundo inteiro. Educação. Universidades como Harvard e MIT atraem milhares de estudantes internacionais, espalhando ideias e conexões que fortalecem a influência americana. Portanto, se você quer entender por que os Estados Unidos são uma superpotência, não olhe só para as suas armas ou para a sua economia. Olhe para como eles conquistaram o mundo através da cultura, moldando valores, ideias e comportamentos. É essa combinação de economia, força militar e soft power cultural que cria uma liderança global, sólida e duradoura. Uma das estratégias mais poderosas dos Estados Unidos para espalhar sua influência não é um tratado militar ou econômico, é a educação. A ideia é simples, mas extremamente eficaz: atrair jovens, principalmente filhos de famílias ricas e da elite, para estudar em universidades americanas. Essas universidades, Harvard, MIT, Stanford, não são só centros de conhecimento. Elas formam a percepção de mundo desses jovens, moldando valores, ideias e visão política. Quando esses estudantes voltam para os seus países de origem, eles se tornam líderes, empresários e influenciadores, mas com uma mentalidade alinhada aos valores dos Estados Unidos. Foi exatamente isso que aconteceu na América do Sul e em boa parte da Europa. Jovens elites estudaram nos Estados Unidos, voltaram para os seus países e passaram a implementar políticas, ideias e hábitos que refletiam a visão americana. Ou seja, sem disparar um tiro, os Estados Unidos criaram uma rede global de elites simpatizantes que ajudou a consolidar sua influência cultural e política. Essa é a essência do soft power americano. Não é apenas o que eles fazem dentro do país, mas como eles moldam o mundo através da educação e da formação de líderes. Uma estratégia silenciosa, invisível para muitos, mas capaz de influenciar continentes inteiros por gerações. Na arte da guerra,
Sun Tzu dizia que a melhor vitória é aquela conquistada sem lutar. E os Estados Unidos aplicaram exatamente esse princípio, mas em escala global. Ao longo do século XX, os Estados Unidos começaram a espalhar o ideal de democracia e liberdade individual por todo o planeta, não com tanques ou exércitos, mas por meio do poder cultural. Isso envolveu investimentos massivos do Estado em cultura, mídia, propaganda e educação, criando uma narrativa positiva do estilo de vida americano. Durante a Guerra Fria, essa estratégia se intensificou. O mundo entrou em uma guerra narrativa, onde as armas eram ideias, filmes, música e educação. Os Estados Unidos conseguiram se posicionar como uma potência unipolar, enquanto o bloco soviético lutava para se mostrar competitivo não somente militarmente, mas culturalmente. O resultado, sem disparar um tiro em grande escala, os Estados Unidos conquistaram influência sobre governos, elites e populações. Criaram uma rede de países e líderes alinhados à sua visão de mundo, tornando-se líderes globais de maneira praticamente invisível, uma vitória sem lutar. Essa é a essência do poder cultural. Conquistar o mundo pela atração e persuasão, usando cultura, valores e narrativas. É a lição mais importante para qualquer país que quer influenciar globalmente sem depender apenas de força militar ou econômica. Se você quer entender como os Estados Unidos se tornaram a superpotência global, vamos a um exemplo bem simples. Qual é a língua global do planeta? Qual é a moeda global do planeta? E mais, onde estão as maiores instituições do mundo? Tudo isso fica nos Estados Unidos. A língua global é o inglês, a mesma língua falada nos Estados Unidos. A moeda global é o dólar, usada em praticamente todas as transações internacionais. E as maiores instituições financeiras, de tecnologia e educação estão lá também. Isso significa que o poder americano não é apenas militar. Ele é econômico, cultural e institucional. Um domínio completo que influencia o mundo em praticamente todas as áreas. É por isso que quando falamos de superpotência, não é só sobre exércitos ou tecnologia. É sobre criar estruturas, valores e sistemas que todos os outros países precisam seguir, consciente ou inconscientemente. É a combinação perfeita de soft power, hard power e economia. O tripé que mantém os Estados Unidos no topo do planeta. Agora que já entendemos o poder militar, o poder cultural e o poder econômico, vamos começar pelo primeiro pilar, a economia. Afinal, como o Estado conseguiria dinheiro suficiente para reindustrializar o país, investir em P&D e infraestrutura e ainda descentralizar a indústria pelo território nacional? Antes de mais nada, vale destacar que tudo isso depende de uma reforma profunda no Estado, na política e na gestão das finanças públicas. Mas não vamos entrar em política partidária. O foco aqui é estratégia e geopolítica. Uma das primeiras formas de financiar essa reindustrialização é através do controle da dívida pública e de uma arrecadação eficiente. Só com isso, o Estado poderia liberar metade do orçamento que hoje vai para pagamento de juros e dívida para investimentos em produção, tecnologia e inovação. Outro ponto crucial é o investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento. É aqui que se cria tecnologia própria, inovação industrial, inteligência artificial, robótica, energia limpa e biotecnologia. Sem isso, qualquer industrialização seria dependente de tecnologia estrangeira, o que reduz a autonomia estratégica do país. Além disso, é fundamental a descentralização da indústria, criar polos industriais no norte, nordeste, centro-oeste e sul. Isso aproveita melhor os recursos naturais, reduz gargalos logísticos e fortalece a economia regional. E claro, para isso precisamos de ferrovias e logística de ponta. Se você quiser se aprofundar sobre a importância das ferrovias, veja meus vídeos passados, onde expliquei detalhadamente como uma rede ferroviária moderna fortalece a geopolítica econômica e logística do país. Investimentos em ferrovias, portos, rodovias e energia confiável são essenciais para sustentar a reindustrialização. Isso garante que produtos saiam do interior do país para os mercados globais de forma eficiente, reduzindo custos e aumentando competitividade. E se você quiser se aprofundar em geopolítica marítima, já falei sobre isso no vídeo passado, mostrando como o poder de um país depende da proteção das suas rotas e do controle de recursos estratégicos. Tudo isso está conectado. Economia forte sustenta indústria, tecnologia e poder militar.
E isso só é possível com um planejamento estratégico de longo prazo e reformas estruturais no Estado. Agora vamos falar do poder militar, outro pilar fundamental para o Brasil se tornar uma potência global. Atualmente, quem controla efetivamente o poder militar do país é o exército físico, ou seja, as tropas terrestres. Mas isso não é suficiente. Desde a Lava Jato, o Brasil praticamente não tem indústria marítima própria e nunca desenvolveu uma força aérea forte, capaz de projetar poder estratégico. O primeiro passo é redistribuir e reequilibrar o poder dentro das Forças Armadas. Marinha, expandir capacidade de defesa da Amazônia Azul e rotas comerciais. Submarinos nucleares e frota de superfície moderna. Força Aérea, dominar o céu é dominar a terra. Investimentos em caças de ponta, drones e sistemas de radar estratégicos. Exército, manter força terrestre preparada, mas integrada à estratégia nacional e ao poder marítimo e aéreo. Lembre-se, quem domina o mar, domina o continente. Quem domina o céu, domina a terra. Para isso, é urgente aumentar o orçamento militar, pelo menos 3 a 4% do PIB, comparado aos atuais 1,2%. Esse investimento vai permitir modernização das forças, indústria de defesa própria e capacitação tecnológica de ponta. Sem isso, qualquer modernização militar tradicional pode ser comprometida por ataques digitais. Resumindo, o Brasil precisa de uma reestruturação completa das Forças Armadas, com equilíbrio entre terra, mar e ar, aumento de orçamento para modernização e criação de capacidades cibernéticas. Sem isso, é impossível projetar poder global e competir com superpotências como os Estados Unidos ou a China. Por fim, chegamos ao poder cultural, também chamado de soft power. Talvez seja o ponto mais difícil para o Brasil competir com os Estados Unidos, já que eles controlam boa parte da cultura global. Hollywood, música, universidades, internet, propaganda. Mas isso não significa que seja impossível. Para o Brasil, a estratégia deve ser gradual e regional, começando aqui, na América do Sul, depois expandindo para a África, em seguida a Europa, e só então tentar disputar um espaço maior no cenário global. O primeiro passo seria fortalecer a influência brasileira na América do Sul. Como? Criando e financiando escolas, universidades e centros culturais voltados para formar jovens de toda a região. Esses jovens estudariam aqui, no Brasil, aprendendo nossa língua, nossos valores, nossa história. Depois, voltariam para seus países de origem, levando uma visão de mundo alinhada aos interesses brasileiros. É exatamente a mesma estratégia que os Estados Unidos fizeram ao longo do século XX. O segundo passo é a África. O Brasil já tem uma ligação histórica e cultural profunda com países africanos de língua portuguesa. Mas isso poderia ser expandido para todo o continente. O objetivo seria investir em cooperação educacional, bolsas de estudo, tecnologia agrícola, saúde pública e cultura. Dessa forma, o Brasil se tornaria uma referência positiva e um aliado natural para diversas nações africanas. Depois, a expansão poderia chegar até a Europa, não por imposição, mas por parcerias culturais e tecnológicas. O Brasil poderia se posicionar como líder do Sul global, trazendo uma narrativa diferente da americana e da chinesa, mostrando ao mundo que existe uma terceira via, um país democrático, diverso, com cultura única e modelo próprio de desenvolvimento. Além da educação, outras estratégias de soft power são fundamentais. Música e entretenimento. Exportar ainda mais nossa música, cinema e séries. Esporte. O futebol brasileiro já é uma marca global, mas pode ser transformado em ferramenta de diplomacia. Cultura digital. Criar plataformas de streaming, influenciadores e mídias que levem a cultura brasileira ao exterior. Ciência e tecnologia. Universidades brasileiras reconhecidas internacionalmente formariam elites intelectuais alinhadas ao Brasil. Diplomacia cultural. Abrir centros culturais brasileiros pelo mundo. Assim como a França tem a Alliance Française ou a China tem os Institutos Confúcio. Ou seja, o soft power é a forma de conquistar sem precisar lutar. É influenciar valores, ideias e crenças de outros países a nosso favor. Com educação, cultura e diplomacia, o Brasil pode se tornar a principal referência cultural da América do Sul
e, gradualmente, expandir essa influência para a África, a Europa e o mundo. Esse é o caminho para construir um poder de longo prazo, que completa o tripé de qualquer superpotência: economia, força militar e, claro, cultura. Mas no fim, existe um inimigo comum que precisamos reconhecer: Brasília. A grande verdade é que a culpa pela nossa situação é deles. Os políticos de Brasília não têm projeto, não têm plano nacional, não têm visão de longo prazo. E por causa dessa incompetência, o Brasil continua preso a crises, dívidas e estagnação. Hoje, mais de 70% da população brasileira está endividada. Agora me diga, como um país que não consegue resolver sua própria economia interna pode projetar poder global? É praticamente impossível. E tudo isso é responsabilidade da instabilidade, da falta de estratégia e da negligência de Brasília. Culpe eles por sua desgraça, porque a culpa é deles mesmo. E que fique claro, se você acha que isso vai mudar em 10, 20, 30 ou até 50 anos, esqueça. Esse é um processo de séculos. Estamos falando de 100 anos de construção, disciplina e visão de longo prazo. Mas uma coisa eu garanto: possível é. Porque no fim, a escolha é essa: ordem contra desordem, progresso contra retrocesso, independência contra submissão, nós contra a destruição.